Para falar sobre a presença dos povos africanos na formação do Brasil, é preciso voltar um pouco na história antes do descobrimento. No início do século XV, Portugal inicia suas conquistas marítimas chegando ao norte da África. Posteriormente, consegue alcançar as Ilhas Madeira e o arquipélago de Açores. Mas é somente após ultrapassar o Cabo Bojador que os portugueses chegam na África subsaariana, de onde sairiam os povos escravizados para trabalhar nas colônias. De início, uma das principais intenções dos portugueses era ter acesso direto ao ouro africano, que já conheciam através das mãos dos muçulmanos. Porém, as sociedades africanas foram bastante organizadas para impedir que eles ultrapassassem a faixa litorânea, e sendo assim, com a criação das feitorias, eles estabeleceram uma rede de comércio com os diferentes povos que viviam no litoral, que incluiria entre suas mercadorias os escravos. É importante destacar que a escravização existente entre as sociedades africanas diferia muito do que começou a ser praticado com a chegada dos muçulmanos e posteriormente dos europeus. Primeiro, a forma como o escravo era adquirido, que envolvia quase sempre conflitos por controle territorial, rotas comerciais e até mesmo questões religiosas. Os inimigos sobreviventes eram escravizados e utilizados em tarefas variadas, e muitas vezes de forma coletiva, podendo em alguns casos se integrarem à comunidade por meio de casamentos. Os que faziam parte do exército dos reinos eram estimulados a ter um bom desempenho nas guerras, com a possibilidade de ganhos materiais ou mesmo a liberdade. A criação de um comércio de escravos só se iniciou com a chegada dos muçulmanos, que através das jihads poderiam aprisionar os infiéis ou não convertidos e vendê-los para outros povos. Já com a chegada dos europeus, este comércio se intensificou ainda mais através do envio de povos escravizados para suas colônias. As rotas do tráfico de escravos foram mudando conforme Portugal conseguia avançar para o interior do continente, fazendo aliança com as autoridades locais e tendo o apoio das elites africanas, interessadas nos produtos europeus. Para o Brasil, vieram povos escravizados principalmente da Guiné, Costa da Mina, Congo, Angola e Moçambique. O destino da mercadoria também foi variando ao longo dos séculos, de acordo com o desenvolvimento da colônia, mas os principais portos estavam na região Nordeste e Sudeste, principalmente Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. A travessia da África ao Brasil poderia levar até 120 dias e era feita nos tumbeiros ou navios negreiros. Para obter mais lucro, os traficantes chegavam a amontoar até 500 escravos nesses navios, com condições insalubres onde muitos acabavam não aguentando a viagem. Depois de já estarem em terras brasileiras, alguns acabavam sofrendo de banzo, doença descrita como uma tristeza profunda que levava à morte. Os sobreviventes ficavam em galpões próximos aos portos e depois eram expostos à espera de compradores. Uma das estratégias utilizadas para facilitar o controle sobre eles era a de adquirir escravos de famílias, costumes, línguas e lugares diferentes. Esse também era um momento doloroso, pois muitos eram separados de seus parentes. O uso da mão de obra de africanos escravizados fez parte de todo o período colonial do Brasil e também de uma parte do Brasil independente. Variavam entre as lavouras de cana e engenho, cafezais, minas de ouro e diamantes, além, é claro, do uso doméstico. Existiram também os escravos de ganho ou de aluguel, que faziam atividades variadas nos centros urbanos. Ao ser comprado, o escravo se tornava um bem da família, podendo ser vendido, doado ou incluído em testamento como herança. Também constava em lei o direito do senhor de aplicar castigos físicos como forma de discipliná-los, caso achasse necessário. Com sua inserção na sociedade colonial brasileira, que era predominantemente católica, o africano escravizado perdia o direito de seguir suas crenças religiosas. Era comum que muitos fossem batizados logo que adquiridos, recebendo um nome cristão e um sobrenome que fazia referência ao lugar de onde foi embarcado. Em alguns casos, chegava-se a permitir o casamento cristão entre eles, que poderiam constituir família e ter filhos, mas seus descendentes seriam igualmente propriedade privada.
partir do século XVIII, com a busca desenfreada pelo enriquecimento através das minas encontradas no Brasil, alguns proprietários de escravos permitiam que eles juntassem ouro em suas poucas horas vagas para a compra de alforrias. A prática da compra de alforrias tornou-se cada vez mais frequente com o crescente movimento abolicionista no Brasil. E através das redes de solidariedade formadas por brancos e também por negros libertos, muitos ex-escravizados procuravam esses lugares para conseguir a liberdade dos seus parentes. A pressão dos ingleses para a abolição no Brasil fez com que algumas leis fossem criadas, mas o processo era lento para não desagradar os ruralistas que ainda exerciam grande influência na administração do país. Apenas em 1888, a escravidão seria definitivamente abolida, depois de muita luta e resistência dos escravizados. Mas a assinatura da Lei Áurea não oferecia uma alternativa aos milhares de libertos, que acabaram não sendo absolvidos para o trabalho assalariado das lavouras, sendo substituídos pelos europeus. Já na época das discussões em torno da libertação dos escravizados, se levantava a hipótese de que estes não se adequariam à função como assalariados, e uma forte campanha de branqueamento do Brasil colaborou para que os negros libertos ficassem cada vez mais distantes do mercado de trabalho. Ao longo do século XX, as teorias raciais defendidas por cientistas e intelectuais europeus e norte-americanos foram exportadas para cá. Nestas teorias, se defendia que os estágios civilizatórios das sociedades eram determinados por questões biológicas das pessoas que as compunham, e que cada raça ocupava um estágio específico dentro da evolução humana. Por isso, negros não poderiam ter a capacidade intelectual que os permitissem exercer as mesmas atividades que os brancos. A única alternativa para eles era o trabalho em troca de casa e comida, ou em troca de um salário muito inferior aos oferecidos para imigrantes europeus e brasileiros brancos. Ou seja, os negros libertos acabaram sendo jogados para a margem da sociedade. Contra essas práticas racistas, a partir do século XX, eles começaram a se organizar em associações que discutiam políticas públicas e alternativas à marginalização forçada. Importantes movimentos em favor do resgate e exaltação da cultura africana vieram para afirmar o orgulho negro e passaram a contar com o apoio de personalidades afro-brasileiras. Assim, a busca pelas raízes africanas acabou se integrando às diversas formas de combate ao racismo que foi se estruturando no Brasil desde o início de sua formação. E se você se interessa por história do Brasil, inscreva-se no canal e acompanhe os vídeos para saber mais sobre esse tema. Até breve!